Vamos falar um pouquinho a respeito do vírus, do coronavírus, o novo coronavírus? Acho que é bastante interessante que a gente aborde alguns aspectos referentes ao vírus, porque isso pode nos levar a uma maior compreensão e comprometimento com relação aos procedimentos todos que nós vamos ter que executar. E que vamos combinar, não é nada agradável, né? Então são muitos, são vários, são chatos. Até existem pessoas que estão aí dizendo que quem procura praticar todos esses processos e tudo mais, a pessoa está em pânico, está histérica, e não é o caso, né? Então é uma questão bastante séria, a gente realmente precisa praticar e eu acredito na educação. Então, para que a gente possa educar uma pessoa, para que ela possa começar a praticar alguma coisa a partir da educação, ela precisa ter conhecimento. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo a respeito do vírus, tá? Então o nome do vírus é novo coronavírus. Vamos chamar de novo coronavírus, é o nome popular dele. Esse é o nome do vírus. Covid-19 é o nome da doença que o vírus causa. Então não fazer confusão. Quando falar Covid-19, está se referindo à doença. Quando fala novo coronavírus, está se referindo ao vírus, tá bom? Bom, ele é um ser muito pequenininho, ele é menor que a bactéria. Ele só pode ser visível através de microscópio eletrônico, tão pequeno que ele é. E ele é um parasita intracelular obrigatório. O que quer dizer isso? Que ele precisa de uma célula viva para se reproduzir, diferente da bactéria. A bactéria entra em contato com uma superfície, ela vai se multiplicando, né, dividindo e vai aumentando a população. O vírus não, o vírus ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de uma célula viva para se reproduzir. Porém, até que ele encontre essa célula viva, há testes que dizem que quanto ele permanece vivo em determinadas superfícies até ter contato com essa célula viva. Então, por exemplo, aço inox e plástico, ele pode sobreviver até 72 horas. No papelão, ele fica por 24 horas vivo. No tecido, ele pode ficar até 24 horas vivo. Então, se nós tivermos contato com essas superfícies durante esse período e nessa superfície tiver o vírus, nós podemos carrear, conduzir esse vírus da superfície através das nossas mãos, da superfície para o nosso corpo, principalmente se nós tocarmos nessa superfície e aí tocarmos no nariz, tocarmos nos olhos, tocarmos na boca, certo? Então a gente faz com que o vírus encontre uma célula viva para que ele possa se reproduzir. Uma outra informação importante é que ele foi encontrado nas fezes das pessoas que estão contaminadas. Então, daí a nossa atenção redobrada quando usar o banheiro, principalmente quando for defecar, tá certo? Então, a gente precisa prestar bastante atenção, que já é de hábito, né, da nossa higiene pessoal, mas nesse momento redobrar a nossa atenção a esse respeito, tá certo? Uma curiosidade interessante é que em cada tosse, em uma única tosse, nós podemos encontrar até 3.000 gotículas de saliva. E dentro dessas gotículas de saliva pode ter milhões de vírus, né? E essas gotículas são tão pequenas e imperceptíveis que a gente pode até acreditar que elas não estão no ar, ou não estão na superfície, ou não estão nas nossas mãos, ou não estão no nosso corpo, enfim, né? A gente pode não acreditar nisso porque não está vendo. Para que vocês tenham uma ideia, uma gotícula, que é uma gota muito fina, ela tem cerca de 30 vezes menos no seu tamanho, ela é 30 vezes menor do que o fio do nosso cabelo, o fio do cabelo humano. Então ela é muito pequena, difícil realmente da gente conseguir acreditar que ela esteja presente, mas ela está, e ela pode ficar em ambientes fechados, não ventilados, até 3 horas no ar o vírus pode ficar, e ele vai pousar em alguma superfície que tenha naquele ambiente. E se nós tocarmos nessa superfície contaminada, como eu já disse, a gente com as mãos pode carrear, conduzir esse micro-organismo para dentro da gente, tá certo? Daí a importância de lavarmos muito bem as mãos, sempre que tocar em qualquer superfície, e evitar ao máximo levar as mãos ao rosto, principalmente olhos, nariz e boca, tá? Uma outra coisa interessante é a estrutura do vírus. O vírus, ele está dentro de uma cápsula. Essa cápsula é formada por uma membrana que nós chamamos de lipoproteica. Então, quando a gente fala lipo, a gente está falando de gordura. E daí a gente já consegue entender o porquê lavar as mãos com água e sabão
é um processo bastante eficaz, porque o sabão, ele é um solvente da gordura. E daí a gente consegue, lavando as mãos com água e sabão, esfregando muito bem todas as partes da mão, a gente atinge diretamente a estrutura do vírus, quebra essa membrana, dissolve por conta da ação do sabão solvente na gordura, expõe o vírus e ele morre. A mesma situação acontece com o álcool. O álcool, ele quebra a membrana, expõe o vírus e o vírus também morre. Por isso a gente precisa usar desses processos para poder ter uma grande eficácia eliminando o vírus e contendo a disseminação desse ser, ok? É isso.